Então, vamos aqui para nossa, eu acredito que última aula, se não for a última, será a penúltima. Formas de jogar o tarô, formas de dispor, né, o tarô. Nós podemos jogar o tarô de diversas formas e dependendo, né, do que o tarólogo ou o estudante deixar como instituído. Como assim? Se você for jogar só com os arcanos maiores, você tem que ter em mente que você não vai ter muita objetividade na sua pergunta, porque os arcanos maiores eles vão acessar muitos lados abstratos. Então, tem gente que prefere jogar só com os 22 arcanos maiores, porque realmente eles são mais fáceis de decorar, de internalizar. Entretanto, é um jogo muito pobre diante do que o tarô pode oferecer para vocês. Mas, né, e sempre tem um mais, vai sempre do livre-arbítrio da pessoa que vai jogar, né, que está ali manuseando aquele tarô. Existem também pessoas que preferem jogar com os arcanos menores. Na minha opinião, entre os maiores e os menores, se a gente tiver que escolher, é mais fácil, né, jogar com os menores, se você realmente quiser ter objetividade na sua pergunta, na sua resposta. E o que é que eu indico? E aqui nesse curso foi o que eu passei para vocês. Jogar com os 78 arcanos. Todos juntos, embaralhar todos juntos. Por quê? Porque dessa forma você vai poder fazer, né, ligações entre os arcanos maiores e os menores. Que ligações são essas? São ligações, assim, correlações. Por exemplo, o que o mago pode significar junto do 10 de paus? O que a grande sacerdotisa pode indicar junto com 2 de copas? E essa associação, ela é riquíssima para a gente poder entender o tarô, jogar o tarô. E tudo o que for de correlação, né? Todas as possíveis relações que tem dentro do tarô, todas elas não são assim acessíveis exatamente. Por quê? Porque a gente não tem a pretensão de saber tudo sobre o tarô. A gente não tem a pretensão de dizer que sempre uma carta junto com outra carta vai significar tal coisa. Porque, como eu falei para vocês, né, o estudo do tarô, ele é um estudo para a vida toda. Ele é um estudo de autoconhecimento, né, de uma jornada mística. E aqui, jornada mística, eu não estou me atendo a qualquer escola de misticismo. Entretanto, né, vale lembrar que eu sou da AMORC, né, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. E as coisas que eu venho aprendendo dentro dessa ordem são muito interessantes para mim e me ajudam sempre a compreender o lado místico da vida, que é aquele lado realmente imaterial, é aquele nosso lugar de acesso onde você sabe que existe uma força que está por aí, né, no mundo, e essa força ela tem leis. Essas leis são boas de serem estudadas. E por que eu estou tratando disso aqui na forma de jogar? Porque realmente o tarô ele é um instrumento de autoconhecimento e você pode dentro de qualquer, né, forma de se relacionar com esse mundo espiritual. Você pode ser católico, umbandista, do candomblé, da Ordem Rosa Cruz, você pode ser da maçonaria, você pode ser evangélico. Eu não costumo julgar as pessoas por suas religiões e acredito que esse seja um bom caminho, porque esse julgamento, se a gente tiver julgamento dentro do tarô, se torna um pouco complicado jogar para outras pessoas, porque as pessoas geralmente vão perguntar coisas delicadas. Então, não cabe a você julgar aquela pessoa. E todas as formas, né, de lidar com o lado espiritual são importantes. E dentro do tarô,
isso, né, essa questão da fé e tudo isso, é uma questão de autoconhecimento, como qualquer outra que a gente traga dentro do tarô. Maternidade, relacionamento, trabalho, tudo que for relacionado com a experiência humana é sim tratada dentro do tarô. E aqui, mais uma vez, temos que deixar claro que essa forma de jogar o tarô, sendo aconselhado realmente, sendo avisado de algumas coisas, né? É uma forma terapêutica de jogar o tarô, sim. Lembrando que ninguém vai dar conselho médico para ninguém dentro do tarô. Isso é importante de se lembrar. Ninguém vai deixar ninguém, vai falar com ninguém que vai largue a sua terapia, suas coisas, seus remédios. Absolutamente não. Seria uma atitude muito ruim, ok? Então vamos lá, deixa de conversa, né? Bora lá. Aqui é uma forma de jogar que se chama peladã. Quem inventou essa forma foi, né, o peladã. E aqui a gente pode ver o seguinte: quando você embaralhar as cartas, você vai ter que colocar nesta ordem, né? Você vai embaralhar as cartas e as 5 primeiras, 5 primeiras cartas serão essas aqui. Então, a primeira carta, você não vai colocar a primeira carta no número 5, porque dentro do tarô existe uma ordem. Se a primeira carta é aquela, tem que ser aquela no jogo também. Aí você vai colocar a primeira carta aqui, né? E ela vai dizer de forma geral o que é sua pergunta, porque o porquê daquela pergunta, aqui, nesse número 1, ok? Aqui ainda está tratando, né, o número 1 do que é a sua pergunta. O número 2 vai mostrar o arcano que pode te ajudar com essa questão, ou seja, o que contribui para você dentro dessa questão. Por exemplo, eu pergunto de um relacionamento meu, e aí sai o 2 de copas aqui, nesse número 2. Então, eu posso entender que eu, dentro daquela relação, sou uma pessoa que é amiga, né, que pode ser amiga do outro, que trata o outro muito bem. E essas formas de a gente ver, né, esses arcanos menores estão retratados lá nesses vídeos anteriores que eu mandei para vocês. Então, se apareceu 2 de copas aqui, mostra esse lado positivo meu, entre aspas, eu estou dando só um exemplo. E quando aqui o tarô às vezes costuma brincar. Uma coisa positiva, entre aspas, né, aqui no número 2, uma coisa que pode te ajudar, por exemplo, vem no 5 de paus, que a gente sabe que é uma carta que a pessoa tem que ter cuidado com briga no trabalho. E como é que essas brigas podem me ajudar em qualquer questão? Se ela sai no número 2 aqui, como é que ela pode me ajudar? Ela mostra que você tem que evitar a briga, tem que evitar. Se você evitar, isso vai te ajudar. Então, o que pode ajudar esses lados positivos, entre aspas, dentro do tarô, são ocupados por qualquer arcano, não só aqueles que a gente julga serem bons, porque dentro do tarô tem algumas cartas que realmente são negativas, mas isso daí é um estudo mais aprofundado. Vamos partir do pressuposto aqui que todos eles têm um ponto de equilíbrio, ok? A terceira carta que você vai colocar é justamente o que pode dificultar para você. Eu dei o exemplo do 2 de copas, se ele sai aqui no 2, né? O que pode me ajudar? Se ele sai aqui, o 2 de copas no 3, por exemplo, pode mostrar que eu tenho uma relação de codependência com aquela pessoa que eu fiz a pergunta. E nenhuma relação de codependência é boa. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio dentro das nossas relações. Então, se eu tiver a codependência aqui nesse número 3, e esse número 3 aqui vem trazer a sombra dentro da sua pergunta. É o lado sombra dentro do tarô. Por que só esse é o lado sombra? Ou por que o número 3 tem que ser o lado sombra? Aqui é um jogo chamado Peladão. Esse número, esses 5 cartas,
a forma de dispor, tudo isso daí está assim instituído, mas você não é obrigado a fazer desse jeito. Você pode tirar, por exemplo, 4 cartas, coloca a primeira. Você pode denominar a qualquer lugar do tarô, mas não esqueça de colocar sempre o lado sombra, seja em qualquer tipo de jogo que você vai fazer, porque o lado sombra muitas vezes é o que vai realmente dizer para a pessoa: você está errada nisso, nisso e nisso, porque o lado sombra está me mostrando que você está errada nessas coisas. O que mais? A combinação dessas 3 cartas principais, ou principais não, essas primeiras cartas, elas vão combinar uma resposta e uma reação. Elas são uma ação para poder ter 2 reações, 2 resultados possíveis dentro daquela resposta, que são justamente as cartas 4 e 5. Então, aqui o Peladão, ele te dá 2 possíveis respostas, né, dentro da sua pergunta. O que pode acontecer se eu entender que eu tenho uma codependência dessa pessoa e que provavelmente eu não vou conseguir agora no momento me livrar desse tipo de comportamento. Pode acontecer aqui no 4 a destruição desse relacionamento, que pode vir através da torre, do 10 de espadas, do 7 de espadas, a carta do diabo, a carta da lua, geralmente indicam fim ou perdas ou tipos de ilusão. Então esse pode ser um resultado se eu tiver essa relação de codependência, e aí vamos associar aquelas 3 cartas ali no início. E o que pode acontecer também? Se eu entender a resposta que o tarô vai me dar, e esse conselho é sempre bom. O tarô não dá um conselho ruim para a pessoa, nunca vai fazer isso, porque não julga, ele simplesmente dá possíveis resultados diante da ação da pessoa. Então, a pessoa age de tal forma, o resultado não pode ser outro, tem que ser de acordo com o que ela faz. Então, é por isso que ocorre esse erro dentro do tarô, da gente dizer: o tarô me deu um conselho ruim. Não existe conselho ruim dentro do tarô. Então, essa forma de jogar é o método Peladão. E vocês podem encontrar, né, essa forma de jogar em qualquer lugar. Qualquer lugar que você possa baixar, né, algum tipo de jogo, de forma de jogar. Você pode, por exemplo, pegar lá no Pinterest. Geralmente eu pego muita coisa no Pinterest sobre o tarô. É uma fonte muito boa.